Santa Matilde. Inspire-se. Imagine uma mulher que, em meio às intrigas de um império, às guerras familiares e às traições, manteve-se firme na fé, na humildade e no amor ao próximo. Esta é a história de Santa Matilde, uma rainha que transformou sua vida em um testemunho de santidade, mostrando que é possível servir a Deus, mesmo nos mais altos cargos e nas situações mais desafiadoras. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória inspiradora de uma mulher que, com paciência, caridade e resignação, deixou um legado de fé e virtude para toda a cristandade. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com a vida desta santa, que mesmo em meio às glórias do mundo, nunca perdeu de vista o verdadeiro tesouro, a eternidade. No dia 14 de março, a Igreja Católica celebra Santa Matilde, que entrou para a glória em 968. Já haviam passado os dias do glorioso reino de Carlos Magno na Alemanha. Ainda persistia o império, mas a inépcia dos monarcas, a tendência dos senhores de tornarem-se independentes, a política partidária de algumas tribos, as lutas intestinas sem fim e as invasões contínuas dos dinamarqueses, eslavos e húngaros tornaram impossível uma forte união do império, que mais de uma vez se viu à beira do abismo. A energia e a grande habilidade de Henrique I, cognominado o Passarinheiro, esposo de Matilde, conseguiram uma união entre as tribos germânicas. E Otão I, filho de Matilde, restabeleceu a obra de Carlos Magno, consolidando o Império Romano da nação germânica. Sirvam estas notas históricas de orientação para melhor compreendermos a vida de Santa Matilde. A terra natal de Matilde foi a Westfália, terra heróica dos saxões, que ofereceram tenaz resistência à política de Carlos Magno. Filha do conde Teodorico e de sua esposa Reinhilde, Matilde era da nobre estirpe de Widukind, tão célebre nas guerras saxônicas contra os francos. Igual às filhas dos nobres da Saxônia, Matilde recebeu uma educação aprimorada no convento de Hereford, sob a vigilância imediata da abadesa Matilde, sua avó. Os biógrafos contemporâneos elogiavam a formosura, as virtudes e as raríssimas qualidades da donzela, para quem o povo olhava com orgulho, satisfação e respeito. Em 909, foi dada em matrimônio a Henrique, duque da Saxônia. Com a morte do rei Conrado, por indicação dele mesmo e pela vontade dos príncipes, Henrique subiu ao trono. As honras que eram rendidas a Matilde, como rainha, não a ensoberbeceram, pelo contrário, firmaram-na na humildade. Sob os distintivos da majestade real, conservou um coração agradável a Deus, caridosa para com os súditos, era honrada e amada como mãe. Maior em virtude que em poder, desprezava tudo o que é mundano, para crescer no amor de Cristo. Os 5 filhos que Deus lhe deu, educou-os com amor e grande cuidado. Otão, o primogênito, mais tarde foi eleito imperador da Alemanha. Bruno, o mais moço, dedicou-se ao serviço da igreja e ocupou a sede arcebispal de Colônia. Gerberga casou-se com Giselberto, duque da Lorena, e em segundas núpcias com Luís IV, rei dos francos. Hedwiges contraiu matrimônio com Hugo, conde de Paris e fundador da dinastia dos Capetos. Como esposa, Matilde era exemplaríssima. Ao esposo dedicava a mais leal amizade e era-lhe conselheira nas questões mais difíceis. Em compensação, possuía toda a confiança do rei, que se julgava feliz em ter uma esposa tão virtuosa. Só temia a intervenção dela em favor do réu, e mais de uma vez entregou o julgamento a outrem para evitar que Matilde se entristecesse. Existem muitos documentos e atas de processos que mencionam a influência benfazeja da rainha no andamento dos mesmos. O virtuoso casal fundou um convento em Quedlinburgo, destinando a igreja do mesmo para lugar do seu último repouso. O governo de Henrique foi feliz, sem dúvida, devido também à grande santidade da esposa. Não só restabeleceu a ordem interna, como foi de grande sucesso nos empreendimentos contra os eslavos, dinamarqueses e húngaros. Readquiriu a Lorena, e a morte colheu-o quando se preparava para uma campanha contra a Itália.
teve morte quase repentina, e Matilde sofreu este golpe com alta resignação. Depois de ter dado livre expansão à justa dor, diante do cadáver do esposo, tendo reunido todos os filhos, disse-lhes: Meus queridos filhos, gravai bem no vosso coração o temor de Deus. Ele é o Rei e Senhor verdadeiro, que dá poder aos ricos como aos pobres. Não queirais querelar por causa de poder e dignidade perecíveis. Aqui vedes o fim da glória do mundo. Feliz aquele que prepara sua eterna salvação. Com a morte de Henrique, começou para Matilde a viuvez, rica em alegria, dor e caridade. Logo no princípio, lhe bateu à porta a dor. Na primeira reunião, dos príncipes que houve em Aachen, foi Otão eleito imperador da Alemanha. Se esta eleição honrou muitíssimo a Matilde, trouxe-lhe também amargas dores. Embora filhos do mesmo pai, nascera Otão quando o pai era duque. Considerava, porém, Henrique grande privilégio ter nascido depois da elevação do pai à dignidade de rei. Daí surgiu profunda divergência entre os dois irmãos, achando-se Henrique com mais direito ao trono que Otão, e nesta questão se viu apoiado pela mãe. Henrique moveu guerra contra Otão, mas vencido em todos os encontros, apresentou-se humilde e penitente ao irmão, que, por sua vez, foi bastante generoso para conceder-lhe o perdão. Pouco tempo passou, e Otão viu-se ameaçado em seu poder pelo próprio filho Ludolfo. Tudo isto concorreu para amargurar os dias da viuvez de Matilde. O imperador Otão II pede perdão publicamente à sua mãe, Santa Matilde, a qual o abraçou dizendo: Está tudo bem, meu filho, se eu não o tivesse merecido por causa dos meus pecados, estas coisas não teriam acontecido. Sofrimentos maiores ainda lhe estavam reservados. Otão e Henrique, dando crédito a acusações levantadas contra a mãe, no sentido de esbanjar os bens da coroa em favor da igreja e de conventos, privaram-na de quase todos os meios pecuniários e ordenaram-lhe a retirada da corte. Matilde, ferida no amor de mãe, retirou-se para o convento de Engern, fundação do seu tio Widukind, chorando amargamente a ingratidão dos filhos, em particular do seu predileto, Henrique. Restabeleceu-se a paz e a harmonia entre mãe e filhos, devido à intervenção de Edith, esposa de Otão II. A morte desta santa nora, pouco depois da reconciliação, fez com que os filhos de Matilde dirigissem mais sua atenção às coisas de Deus. Matilde teve o desgosto ainda de perder o filho, Henrique, que lhe morreu nos braços depois de ter recebido os santos sacramentos. Provada assim e purificada pelos dissabores da vida, Matilde entregou-se cada vez mais ao serviço de Deus e do próximo necessitado. Ela, em pessoa, não só distribuía esmolas, mas tratava os doentes, chegando a pensar e beijar-lhes as feridas. Um dia de grande alegria dourou ainda a tarde da vida de Matilde. O filho Otão, tendo terminado a primeira campanha contra a Itália, de lá trouxe como esposa Adelaide, filha do falecido rei da Itália, Lotário. Houve grandiosa recepção em Colônia. Lá, pela última vez, Matilde, já idosa, se viu rodeada de toda a família, à qual pertencia agora mais uma santa, a sua jovem nora. Podemos dar crédito aos historiadores que afirmam que Colônia nunca viu tanto esplendor como naquela ocasião. O resto da vida Matilde passou em Quedlinburgo, onde desejava morrer e descansar ao lado do marido. Em 968, foi acometida de grave doença. Sabendo que estava perto o momento de entregar a alma ao Criador, recebeu o santo viático das mãos do seu neto Guilherme, arcebispo de Mainz. O corpo foi sepultado no convento de São Servácio, em Quedlinburgo, ao lado do marido de quem, em vida, durante 27 anos fora fidelíssima e santa esposa. Matilde, apesar de não ser formalmente canonizada, é venerada como santa. A Igreja sancionou esta veneração pela inserção do seu nome no catálogo dos santos, onde se lê: em Halberstadt, isto é, na diocese de Halberstadt, a morte da bem-aventurada rainha Matilde, mãe de Otão I, muito venerada por causa da sua paciência e humildade. O convento de Quedlinburgo apostatou em 1539,
no tempo da Revolução Religiosa, vulgo Reforma Religiosa. O corpo de Santa Matilde lá ficou depositado, na cripta da capela do castelo, esperando o dia em que a Alemanha protestante volte à fé antiga, aquela fé que lhe constituiu a grandeza no século X e lhe deu a Santa Imperatriz. Reflexões. A vida santa de Matilde confirma-nos na convicção de que a santificação da alma é possível no meio dos perigos do mundo, e não há estado que seja excluído da graça da santificação. Quem diz que o Evangelho é incompatível com a vida social naturalmente deve referir-se à amizade, aos prazeres, ao matrimônio ou aos deveres de cidadão. E é a religião, entretanto, que santifica a amizade e a defende contra tudo o que é contrário a esta santa união entre cristãos. A amizade, no sentido cristão, exclui e condena tudo o que é contra a caridade e a justiça e que constitui pecado contra Deus. A amizade cristã é inimiga da hipocrisia, do falso egoísmo, da astúcia e de toda sorte de infidelidade em palavras, pensamentos e obras. A religião é o baluarte, o fundamento da verdadeira caridade. É a religião que idealiza e enobrece também os nossos prazeres. Se a Igreja se declara muitas vezes contra os divertimentos que hoje estão em voga, condenando-os e proibindo-os é porque estes degeneram, devido à má inspiração a que obedeceram. A Igreja não é contra o divertimento em si, mas contra a tendência de proporcionar prazeres que excitam as paixões baixas do homem e o levam a ofender a Deus e perder a alma. O Evangelho não é contrário ao matrimônio, pois não é a religião, e somente ela que dá ao matrimônio o caráter de sacramento, tornando-o santo e indissolúvel. Pode haver uma união mais ideal, mais santa e pura que aquela que existe entre dois cônjuges que vivem segundo os ditames do Evangelho? União em que domina o amor, o respeito, a castidade própria do Estado? Pode-se imaginar uma união mais ideal, mais santa e bela que aquela que estabelece aqui na terra uma família de Deus, em que reina o espírito que São Paulo tanto recomenda aos esposos, dizendo-lhes: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e por ela se entregou a si mesmo. O que ama sua mulher, ama a si próprio, porque ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas cada um a nutre, a fomenta, como também Cristo o faz à sua Igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, 25-30. As mulheres sejam sujeitas aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da Igreja. Efésios 5, 22. O Evangelho é a melhor escola do civismo. Um bom cristão será sempre um bom cidadão, um funcionário consciencioso e fiel, um chefe exemplar e caridoso. Se no comércio, na indústria, na política, prevalecessem as máximas do Evangelho, a terra perderia muito das tristezas e misérias que a transformaram em vale de lágrimas. O Evangelho não é inimigo do mundo como tal, mas do mundo que não conhece a Deus e pisa aos pés a noção da caridade e da justiça. O Evangelho é inimigo do mundo sedutor e mau, do mundo que arrasta ao lodo tudo o que é santo. O Evangelho é inimigo do mundo ambicioso, devasso, irreconciliável e rancoroso, e insensível à miséria da pobre humanidade. O Evangelho é inimigo do mundo sem Deus. Pode-se e deve-se viver no mundo, sem precisar acompanhá-lo nas loucuras, injustiças e malefícios. São as paixões e o pecado que separam os homens. É, pelo contrário, a religião, a caridade, a retidão, a sinceridade e a justiça que os unem, tornando-lhes agradável a convivência na sociedade. Caridade, retidão, sinceridade e justiça têm fundamento no Evangelho, na religião de Cristo. Santos do martirológio romano cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, no Campo Verano, o bispo mártir Leão. Em Roma, a memória de 47 mártires batizados por São Pedro Apóstolo, no cárcere Mamertino. Na Tunísia, os santos, mártires Pedro e Afrodísio. Na perseguição dos vândalos. Santa Matilde, rogai por nós. Oremos. Senhor, que destes à bem-aventurada Matilde a graça de unir a realeza terrena à humildade cristã,
concedei-nos por sua intercessão a graça de buscar sempre o vosso reino e de servir ao próximo com amor e caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.